Sotaque americano ou britânico? Qual que você prefere? Eu fiz uma enquete, perguntei para vários alunos qual sotaque eles preferem. Um sotaque americano, como esse. And I got a job before I got out of college. It wasn't really a job, it was just an offer to work in classical repertory theater. Ou um sotaque britânico, como esse. I love doing gymnastics, man. Gymnastics for me has been such a huge part of my career, and doing stunts for this movie has helped me so much and has helped the movie so much because we've been able to do stuff as Peter Parker that we haven't been able to do in the past. Eu sei, eu mostrei dois vídeos de dois Toms, porque são os meus atores favoritos, que é o Tom Hanks e o Tom Holland. Tom Holland eu não sei, mas ficou legal, então dois Toms, enfim. E a maioria das pessoas que eu perguntei prefere o americano. Até quando algumas pessoas falam que prefere o britânico, é até engraçado, porque pelo que eu vejo, os brasileiros consomem muito mais conteúdo norte-americano, de Hollywood, do que conteúdo das terras da rainha. E nesse vídeo eu queria só trazer algumas diferenças e também perguntar para você que está assistindo qual que você tem mais facilidade de entender. Eu, pessoalmente, tenho muito mais facilidade para entender o sotaque americano, porque consumo 1 milhão de conteúdo desse sotaque, enquanto o britânico é muito, mas é muito, muito menos. Então, só algumas diferenças nesses dois sotaques para você entender. Por exemplo, a letra A no início da palavra, no sotaque americano, ela tem som de A ou de A, alguma coisa assim nesse sentido. Agora, em algumas palavras no britânico, tem som de U. No dia que eu reparei isso, eu falei, nossa, tipo, que nada a ver. Por isso que é tão difícil entender esse povo. Por exemplo, a palavra always, always. No American é always, que é sempre, né? Always. Agora, no britânico é always, always. Ou então, also, also. Tem esse som mais de O, né, no americano. No britânico é also, also. Eu acho isso muito estranho. E tipo assim, já escutei várias pessoas falando britânico e às vezes até outros sotaques, né? Mas eles puxam mais pra esse som de also, also. Quer ver outra diferença? O R. O R no sotaque norte-americano, ele tem o R caipira, né? Que é o nosso porta. Eu sou de Minas, então eu falo porta. Não tão porta, mas eu falo porta. E o americano, ele puxa pra esse lado. Então pra mim foi ótimo, porque eu já tô acostumada com esse R meio caipira. Com todo respeito, tá, gente? Porque até eu sou meio caipira. Agora, no britânico, dependendo se esse R vier mais no final da palavra, ele some. Ele é quase inexistente. Quer ver um exemplo? A palavra party, em inglês americano, in American English, é part. 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 Agora, se você falar no britânico, é pot. Pot. Such a huge part of my career. Viu? É quase PAT. Pot. Muito estranho, né? Muito diferente. Na verdade, é muito mais bonito, tá? Por mais que eu tenha muito mais facilidade de entender o americano, eu acho o britânico muito mais chique, muito mais fancy. Isso é só uma ideia, né? Muita gente acha isso também. Você acha? Me conta aí sua opinião. Mais um exemplo de palavra que tem o R, aquele Rzinho que eu falei que tá meio no final da palavra. Em inglês americano a gente fala work, work, work. E no britânico já seria walk, walk. E work, no caso, seria trabalhar ou então trabalho. E mais um exemplo para finalizar esse do R, a palavra hurt, que é machucar. Então, no inglês, Estados Unidos, Canadá e nessas áreas de lá, a gente fala hurt, hurt. E no britânico seria hurt, hurt. Ou coração, né? Heart. A gente fala heart no americano, no britânico a gente escuta heart, in your heart. Chique. Tem mais dois exemplos de diferença que são bem legais. Um é a letra I. Quando, sabe o pronome eu, I, tipo isso mesmo. No americano eles falam mais como I. Como se fosse alguém te bate, você fala I. Exatamente isso. Agora no britânico tem um som mais de oi, de com O, oi. And I am so, if I wasn't an actor, I'd be a stuntman. I love that. Oi. Se tiver algum britânico me assistindo, deve estar só tipo assim, mano, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Mas é a minha percepção, tá, gente? Porque eu consumo muito mais conteúdo americano do que o britânico. E a última diferença que eu me lembrei aqui pra falar é do som anasalado que eu acho que tem no britânico. Nos Estados Unidos a gente escuta o inglês, já é anasalado. O inglês já tem um som mais nasal, né? Como se a pessoa tivesse com o nariz entupido.
Mas no britânico é tipo nível hard, entendeu? É muito. Ou nível hard. Por exemplo, a palavra and, que significa e, sabe? Eu e você. Me and you. Então, and. No americano que a gente escuta é and. Agora no britânico é and. And doing stunts for this movie has helped me so much. Eu adoro. And. Então, eu vou tentar fazer uma frase e tentar fazer a diferença. Eu adoro tentar fazer o britânico, por mais que um britânico que estiver me ouvindo vai estar me julgando. Então, eu vou falar a frase: eu sempre trabalho até mais tarde e eu amo isso. Que em inglês é I always work late and I love that. Isso seria o meu inglês americano. I always work late and I love that. E no britânico, né, na minha tentativa de britânico, I always work late and I love that. I always work late and I love that. Algumas coisas também que eles falam that. Esse deles é mais forte também. E até nessa palavra que eu falei, né, que é late, que significa até mais tarde ou atrasado. Então eu sempre trabalho atrasado até mais tarde, enfim. Late seria o americano e light, nesse sentido mais de esse som lindo. Eu acho que se identificaria mais com o britânico. Então, I always work late and I love that. Eu estou tentando. Me julga aí, você que está me assistindo. Enfim, essas foram algumas diferenças que eu lembrei aqui para saber se você gosta mais do americano ou do britânico. Tem muitos atores, o Tom Holland, que eu coloquei no início, é um deles que consegue mascarar incrivelmente bem o sotaque dele, porque ele é britânico e ele faz muito filme da Marvel, né? Ele é o Homem-Aranha. Então ele tem que ser um cara de Nova York, né? Dos Estados Unidos. E ele mascara muito bem. Às vezes eu consigo pegar ele passando um pouquinho do sotaque materno dele pros filmes. Então às vezes ele fala oi, em vez de falar ai, entendeu? Mas assim, isso é um detalhe de detalhe. Outra pessoa que disfarça muito bem é o Doutor Estranho, que também tá no filme do Homem-Aranha. Que ele também é britânico. E ele disfarça incrivelmente bem o sotaque dele. Eu acredito também porque tem... Não sei, tá? Posso estar falando bobeira, o Felipe vai saber falar isso muito melhor. Porque ele é muito mais dentro de cinemas e cultura pop que eu. Mas mesmo os atores britânicos, eles consomem também muito conteúdo, porque os Estados Unidos produzem muita coisa. Então, eu acredito que seja mais fácil para um britânico imitar um americano do que o contrário. Isso é só a minha opinião. E agora, para poder dar umas dicas para vocês do que consumir para poder treinar o listening, né? Porque mesmo que seja inglês, as diferenças de sotaque pode fazer com que você não entenda nada que a pessoa tá falando, só porque mudou de país. Isso acontece comigo quando eu escuto o inglês irlandês. Não sou obrigada a entender aquilo, é muito difícil pra mim. Ou neozelandês, gente. Difícil demais. Então, pra você treinar o sotaque americano, eu vou te indicar 3 coisas. A primeira é Friends, tá? Friends, todo mundo conhece Friends. Inglês mais americano que isso, impossível. Então, Friends, também recomendo um podcast que chama All Ears English. É com uma garota de Boston e com uma de Nova York. E elas ensinam inglês, então pode ser bem útil. Se você já junta o útil ao agradável, que é o sotaque americano com aprender inglês, porque é literalmente isso, é metalinguístico. E também vou indicar o canal do Jimmy Fallon e do Jimmy Kimmel, que são 2 entrevistadores. Eles trabalham em, tipo, esses late shows, sabe? Aqueles shows que passam em canal aberto nos Estados Unidos, bem tarde da noite, como se fosse um Altas Horas, sei lá. Dani Noite, como é que chama? Aquele menino não sei o que de noite. Eu esqueci o nome dele. Mas é como se fosse aquilo lá, só que nos Estados Unidos. E, pra você treinar o britânico, né, já que a gente tá fazendo da diferença do americano e do britânico, quero te indicar a série Sherlock, que eu já até falei aqui do Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho. Ele é britânico, então essa série, ele está sendo britânico, ele está sendo quem ele nasceu para ser. Então Sherlock é muito bom, é sobre Sherlock Holmes. Vou também indicar o canal do Graham Norton, que é outro cara de late show, só que da Inglaterra. E também tem o James Corden. Você deve conhecer esse James Corden. Vou colocar umas fotos aí pra ficar mais fácil. Então me conta, eu quero saber qual sotaque você tem mais facilidade. Eu falei do americano e do britânico só, mas quero te lembrar que, obviamente, tem muito mais sotaques. Eu listei alguns aqui, eu tô com uma colinha pra lembrar, porque são uns 10, eu acho. Só do que eu lembro, tá? Só dentro dos Estados Unidos você já consegue perceber a diferença de sotaque
no norte dos Estados Unidos, onde se passa Friends, vamos pensar assim que é em Nova York, daqueles cantos pra lá, bem lá em cima. No sul dos Estados Unidos tem um sotaque mais interior, é como se fosse o mineiro e o nordeste, entendeu? É muito diferente. E também, dentro dos Estados Unidos ainda, já tô no terceiro, só dentro do mesmo país, tem o African American, que é como se fosse o Black English, né? Então, é muito diferente. É, tipo, muito diferente. Muito mesmo. Tem alguns filmes que foram pro Oscar que tem bastante o sotaque African American, porque o filme é sobre a história dos negros e várias coisas, de racismo e tudo mais. E tem um filme que chama Judas and the Black Messiah, que em português é Judas e o Messias Negro. Se você quiser assistir esse filme, você vai ver o sotaque African American, que é esse afro-americano. Escuta e depois você volta aqui pra me contar o que você achou. Tem o sotaque canadense, né? Agora saiu dos Estados Unidos. Tem o canadense, tem o irlandês, Deus me livre. Tem o indiano, tem o jamaicano, tem o australiano e neozelandês. E sim, na Jamaica fala inglês, tá, gente? Só pra abrir um parêntese. Então, ó, só aqui já falei um monte de sotaques diferentes. Acho que tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9, mas eu achei que tinha 10. Enfim, são muitos sotaques. Tem um outro vídeo que eu fiz que tá aqui, em que eu dou dicas de séries junto com o Felipe. A gente dá dicas de séries e filmes pra você treinar todos esses sotaques que eu listei, tá? São 9 ou 10. E são ótimas as dicas. Esse vídeo ficou super completo, então se você quiser treinar muito o seu listening, recomendo que você veja esse filme. E se você não estiver satisfeito com isso, a gente também tem um planner de estudos de idiomas, que eu posso deixar o link aqui embaixo, e que o bônus dele é um guia de sotaques completo, em que a gente lista vários sotaques do inglês e como praticar, dando pelo menos 4 indicações de conteúdos de cada. E onde encontrar cada um, link para ir para cada um, onde está disponível para assistir, porque agora tem 1 trilhão de streamings, né? Tem Netflix, tem Amazon, tem um monte de trem. Então a gente tem isso dentro do bônus do planner. Se você já quer planejar melhor os seus estudos, você já adquire o planner e já ganha esse guia de sotaques de brinde. Então é isso, quero saber a sua opinião, o que você acha, qual que é o sotaque mais fácil para você entender, qual que é o mais legal, qual que é o mais chique. O britânico é maravilhoso, só não consigo fazer direito. Um dia eu quero conversar com o britânico e perguntar se eu tô fazendo certinho. Ou então ele só vai estar falando que eu tô inventando um monte de coisa, né? Mas enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, que isso é uma forma de agradecimento incrível, você não tem ideia. E se inscreva no canal também, que isso nos ajuda. Então a gente se vê no próximo. Bye, bye!